Olá, meus alunos e minhas alunas, eu sou a professora Roberta Vânia e na nossa aula de língua portuguesa de hoje nós vamos ver o conteúdo sobre textos e linguagens, uma continuidade do que nós trabalhamos na aula anterior que falávamos sobre texto verbal e texto não verbal. Fiquem ligadinhos no vídeo, façam suas anotações, tire suas dúvidas que eu estarei à disposição para ajudar cada um de vocês. Então, nessa aula de hoje eu fiz um pouco diferente. Eu vou trazer para vocês a atividade já e eu vou explicando cada questão. Dentro da nossa atividade de língua portuguesa, do segundo caderno, do segundo bimestre, nós vamos falar sobre o texto e os contextos, a linguagem, o texto e suas finalidades. Então, o que seria a diferença entre o texto e o contexto, né? O contexto é a relação entre o texto e a situação em que ele ocorre dentro do próprio texto, tá? É o conjunto de circunstâncias em que se produz uma mensagem que deseja emitir. Por exemplo, o lugar, a cultura do emissor e do receptor, e que permite uma correta compreensão. Em sentido amplo, a palavra texto ela vai designar um enunciado qualquer oral ou escrito, longo ou breve, antigo ou moderno. E a linguagem, nós vamos relembrar da aula anterior que ela pode ser uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. Então, na primeira questão de vocês vão ter essa imagem que vai estar mais visível, né? Então, no caderno anterior, vimos que para a existência de um texto é necessário que ele possua um ou mais sentidos que o autor pretendeu alcançar quando criou. Há uma unidade no texto que pode ser percebida por quem lê ou vê, ou faz tudo isso ao mesmo tempo. Para entender o texto, o leitor usa os próprios conhecimentos e experiências. Como a leitura é uma interação e o leitor não é passivo, ele também coloca sentidos no texto com o qual interage. Vocês vão ler e responder, vão ler esse recorte que tem na atividade de vocês e vão responder essa tabela, que diz assim: quem poderia ter produzido esse texto? Ao ler esse pequeno texto, quem poderia ter produzido ele? A quem ele é destinado? Para quem que esse texto foi feito? Qual a finalidade desse texto? Qual foi o objetivo? E, em geral, onde aparece esse texto? Em que locais vocês encontram esse tipo de texto? E que linguagem foram usadas? Linguagem verbal ou linguagem não verbal? Outros comentários são algumas justificativas que vocês podem colocar aqui nessa parte da tabela. Tema 2 da atividade, que é antes da próxima questão, vocês vão ter esses enunciados que eu coloquei na atividade para facilitar na hora da resolução. O objetivo deste tema é analisar a relação entre o texto e seus contextos, ou seja, as relações que existem entre os textos e as situações em que eles são criados. Reconhecer e compreender os contextos durante a leitura contribui para uma interpretação textual. O que você já sabe? A linguagem ela está presente em todas as atividades humanas e é por meio dela que conseguimos comunicar com os outros. Estamos sempre nos comunicando, seja com palavras, sinais, sons ou gestos, seja com uma combinação de alguns desses elementos ou de todos eles. Para cada situação, encontramos uma maneira de nos expressar. Lembramos que nós vimos na aula anterior, nós falamos sobre linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. Então, depois de ter lido os enunciados anteriores na atividade de vocês vão prosseguir respondendo essas questões. A primeira diz assim: para você, o que é linguagem e para que ela serve? É uma resposta pessoal em que você vai ter que justificar o que é a linguagem para você e para que ela serve. A segunda, que usos da linguagem você faz no seu dia a dia? Você usa só a linguagem verbal, a linguagem não verbal, a linguagem mista? Você usa a questão da linguagem culta, formal ou informal? Terceira questão, você muda a maneira de falar dependendo do lugar ou das pessoas em que se dirige? Por quê? Entendeu? Quando você está falando com
com uma pessoa do seu dia a dia. Você vai usar apenas a linguagem formal, ou a linguagem informal, a linguagem verbal ou não verbal, você vai colocar aqui e vai dizer o porquê. Continuando a atividade, nós vamos ter aqui o texto e suas finalidades. Leia o texto a seguir e responda as questões. Durante a leitura, imagine a situação em que o texto foi produzido e identifique seu contexto. Um bom começo é descobrir quem o escreveu e para quem, onde o texto foi escrito e onde ele será lido. Então, vocês vão fazer essa leitura desse texto, São Paulo, 2 de abril de 2013. Depois de fazer essa leitura, vocês vão responder essas questões abaixo do texto. Primeiro diz assim: é possível identificar quem é o autor do texto? Sim ou não? Como você chegou a essa informação? Se sim ou não, você vai dizer como que você chegou a essa informação. Segunda, a quem o texto se destina? Como você sabe? Para quem que esse texto foi feito? Como é que você sabe ao fazer essa leitura? Terceira questão. É possível compreender qual tipo de relação entre o autor do texto e o leitor? Comente. Tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Bons estudos. Acompanhe o grupo do WhatsApp para maiores informações. Até a próxima aula.